Hoje nós vamos fazer o backtest de um indicador que eu desenvolvi aqui no MetaTrader, na linguagem MQL5. Deixa eu abrir o código dele aqui. É esse indicador aqui que eu desenvolvi do zero, seguindo alguns conceitos de física, matemática, derivadas. Esse indicador ele funciona da seguinte forma. Ele já está compilado aqui, ó, um compilado novo. Vemos que não tem erros aqui, tudo certinho. É só puxar ele aqui para o gráfico e temos aqui os parâmetros de entrada. Então esse indicador é essa curva aqui de baixo, que ele é composto por essas bolinhas verdes, certo? Ele é composto aqui por essas bolinhas verdes, bolinhas vermelhas, e também tem bolinhas verdes com setas para baixo, setas azuis para baixo, e em algum momento terá também bolinhas vermelhas com setinha para cima. Então a ideia desse indicador é o seguinte. Bem, eu desenvolvi esse indicador pensando em ter como base uma função, que é essa função aqui, essa curva de baixo, que em alguns momentos ela sinaliza possíveis reversões, ou seja, setas para baixo, que seriam vendas, e possíveis compras, que são quando as setinhas são para cima, setas nas regiões vermelhas. Significa que o mercado caiu bastante e tende a subir. Então seria pontos de entrada quando começasse a aparecer setas para cima. E as vendas seria quando acontecer setas para baixo. Para saber se esse indicador vai funcionar bem mesmo, a gente tem que testar se passando no passado do gráfico ele vai reproduzir resultados crescentes. Então como é que se faz isso aqui no MetaTrader na linguagem MQL5? Então, para fazer esse teste é necessário que se tenha um robô. Esse robô eu também desenvolvi do zero. Para fazer o que? Esse robô ele vai ter acesso ao indicador, ou seja, ele serve para dirigir o indicador e abrir operações de compra e venda, certo? Então eu defini aqui vários trechos de códigos que fazem isso, defini um handle do indicador, passando os parâmetros para ele ter acesso aos dados do indicador, e com base nos dados do indicador, aqui nesse trecho que processa em tempo real a cada ticket que o mercado faz um processamento, atualização dos dados, o meu robô vai sendo dirigido aqui, certo? Eu vou fazer assim. Eu criei aqui vários setups. Então, e eu coloquei aqui só para a gente testar nesse vídeo, só esse setup aqui. Região verde com seta com seta. Significa que é essa região verde com seta para baixo, certo? Essa aqui, ó, região verde com seta para baixo. E vamos testar se quando chegar com 4 velas após a operação fechar, eu fechar a operação também. Vamos testar se esse setup é correto. Por exemplo, aqui, vamos pegar esse caso aqui. Eu quero abrir a operação aqui na primeira setinha, na finalização da primeira setinha para baixo, e sair da operação na quarta vela de setinha para baixo. Ou seja, eu não vou chegar a esperar até a operação vir até aqui embaixo. Eu quero sair sempre na quarta vela após a operação ser aberta. Será que isso dará certo? Então eu implementei essa rotina aqui que faz isso. Ela está logo aqui abaixo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Pronto, então aqui eu implementei esse trecho que ele vai abrir, tomar as decisões, né? Vai ter acesso ao buffer do indicador, que o buffer vai ser passado o valor atual e o valor anterior através dessas duas variáveis aqui. E com base nisso ele vai saber se é para comprar ou para vender. Eu defini a lógica, a implementação assim, desse jeito. Não sei se é a melhor prática, mas é a forma como eu consegui abordar e resolver o problema. Então é isso que interessa. E aqui é limitando em 4 velas, né? A partir da abertura da venda. Então vamos focar só em venda nesse caso aqui, né? Não vamos abrir compra e venda não, vamos focar só em vendas em regiões desse tipo aqui. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver se ele tem algum erro aqui. Eu já implementei tudo certinho. Esse warn aqui não é erro não vai causar problema nenhum.
Então compilou tudo certinho. Aqui eu defini as funções que fazem a compra e a venda, né? Utilizando a biblioteca padrão aqui, é, Trade, do MQL5 mesmo. Essa aí é para abrir operação do tipo, que seja compra ou venda. No caso da gente é sell, venda, certo? Então ele vai, já está tudo ajustado certinho aqui, bem testado. Então o robô está pronto para operar, certo? Aqui vai definir, converter pips, essa questão assim de definir o stop loss, né? Deixa eu ver se eu defini aqui. Eu defini o lote mínimo para operar em Forex. E o stop loss eu defini, deixa eu ver onde foi que eu coloquei aqui. Eu devia ter colocado como uma variável global para facilitar nosso entendimento, mas eu deixei fixado aqui em 50 pips. Vamos colocar um pouquinho maior, vamos botar até 100 pips, para ele não ficar fechando as operações muito. O stop muito curto, ele vai acabar tomando stop toda hora, então vamos deixar um pouco maior. E a ideia é essa, a ideia é entrar na operação, se o mercado voltar contra nós 100 pips, ele fecha a operação. E se o mercado andar na direção, quando chegar na quarta vela após a abertura da ordem, ele vai fechar a operação, independente de se esteja ganhando ou perdendo. Então, enfim, é isso. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se esse negócio dá algum fruto. Então vamos escolher aqui o seguinte, né? Fizemos a alteração, compila de novo e vamos lá. Para rodar o robô, a gente precisa fazer o seguinte. Vamos até deletar isso aqui e aí faz assim, o robô é esse aqui, né? Eu desenvolvi outros aqui para testar outras estratégias e tal, mas vamos focar primeiro nessa aqui, né? A gente tem aqui, ó, quando você clica aqui com o mouse e botão direito do mouse, aparece aqui Test, Modify. Modify é para modificar o código, Test é para testar, fazer o backtest. Então é isso que nós queremos. Vamos lá agora. Então aqui é uma conta demo, né, de uma corretora aí, mesa proprietária na verdade. E aqui ele abriu essa telinha aqui, ó, com o ativo que nós vamos escolher dólar ien, USD/JPY, o time frame vamos botar H1. Os dados que nós queremos que ele teste, né, para não demorar muito aqui no vídeo, vamos colocar só o último ano, até porque a minha máquina é muito fraquinha, essa que está sendo executada agora, o sistema Windows 10, mesmo assim, máquina bem fraquinha, senão ele vai demorar muito. Aí aqui nós temos alguns parâmetros para prestar atenção. O saldo inicial, vamos supor que tenhamos, vamos botar aí 10 mil dólares, alavancagem 1 para 100. Vamos habilitar isso aqui, que é para ele mostrar em tempo real. Aqui são os parâmetros de entrada, né? 14 para o período 1, 9 para o período 2 e volume de negociação 0,1. São os dados de entrada aqui. Aqui é a máquina ruim demais, conforme vocês estão vendo. E aqui são os avisos que ele vai me mandando, caso haja algum erro, tal, da parte do código que manda os prints, né, que eu implementei aqui. Por exemplo, esse print aqui, caso caia numa situação dessa, ele será exibido aqui nessa aba Journal. Os inputs, configurações, settings, enfim, é isso. Agora é só a gente clicar aqui nesse botão e bala para frente, ele vai operar nesse ativo aí, vamos ver. Pronto, ele está carregando. Vamos dar uma pausa aqui e vamos diminuir a velocidade, que é para a gente ver se ele realmente está abrindo operações nos pontos corretos. Vamos ver aqui. Vamos acelerar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Que é para ele ir para a região de seta para baixo, na região verde, certo? Vamos acelerar mais, não vai ficar aí. Então vemos aqui, ó, nessa região aqui, ele realmente abriu, ela botou a setinha, dizendo venda nesse ponto. Aí a operação foi aberta aqui, ó, ordem sell, ou seja, ordem de venda. O take profit deixamos em aberto, o stop loss, ele colocou aquele de 100 pips. Então, se é uma ordem de venda, o stop loss está acima do ponto de abertura e o ponto de abertura foi o price 157 e o stop loss 158, ok? O volume mínimo, o tipo da operação venda, a hora que foi aberta,
dia 1/3/2025, ou seja, a gente está começando em janeiro, né? Dia 3/1, na verdade, 3 de janeiro, às 2 da manhã. Então ele está pegando o quê? Ele está acessando o passado do gráfico e testando como se fossem operações realísticas numa corretora. Ou seja, utilizando essa conta, levando em conta spreads, tudo. E vamos botar para andar. Veja que os tickets acontecem como se fosse realmente real, ou seja, isso é um backtest. Então, numa situação dessa, vamos acelerar, botar a velocidade máxima agora. Pronto. Veja que as operações vão rolando aí. Vai abrindo só ordem de vendas. No momento o saldo está subindo. Mas será que realmente ele é bom? Olha, caiu um pouco. Caiu mais um pouco. Bem, eu dei uma pausa aqui porque ele ia demorar muito. Então retomando aqui ao processamento. Ele continua aqui fazendo ainda operações. Já está bem próximo de terminar. Pronto, terminou. E aqui nós vemos o resultado final. Deixa eu esticar mais um pouco aqui. Bem, então para esse setup aí, nós vemos que ele praticamente ficou oscilando ali em torno do 0 a 0, né? Não é isso? O saldo era 10 mil dólares, chegou a ficar positivo ali até uns 25 dólares. E depois flutuou e terminou ali em 8 dólares, não é isso? 8 dólares positivo. Pelo menos ficou positivo, mas não deu resultados iguais a gente queria. Então, vemos que, deixa eu voltar aqui, vemos que esse setup aí não é muito interessante, né? Tem que ser feito muitas melhorias neles, muitas alterações, testar outros parâmetros. Em vez de finalizar em 4 velas, talvez fosse melhor estender mais ele e ir até lá embaixo. Então, entender realmente a física do indicador. Então, esse aqui foi um teste mais básico possível, só para a gente entender como se faz o backtest, certo? Então, para fazer o backtest é isso. Você tem que ter um robô, um EA, você tem que construir um EA, um Expert Advisor, para dirigir o indicador, ter acesso aos buffers através dessa função aqui do indicador. E com base nesse buffer do indicador, tomar as decisões, se é para comprar ou vender. Então, aqui no backtest dá para a gente ter acesso a outras informações sobre o desempenho, né? Por exemplo, aqui em backtest, pronto. Nessa aba backtest, quando ele termina o cálculo, ele mostra aqui informações como balance, drawdown absoluto, o equity, drawdown absoluto, o profit em porcentagem, a taxa de acerto das operações, tal, parâmetros que são interessantes para qualificar se a estratégia é boa, ruim. Se testar esse mesmo setup que aplicamos nesse ativo em outro, será que ele vai ter resultados melhores que isso? Então é uma área muito extensa aqui de testar. Para um simples indicadorzinho desse, você tem várias possibilidades de teste, de modificações ali, que talvez possa melhorar ou piorar mais. É isso. Eu desenvolvi ele e quis mostrar só uma partezinha aqui. Os demais não vou mostrar não. E para concluir, vamos fazer o seguinte. Então, depois que termina o backtest aqui, podemos fechar isso. Tirar isso aqui. E aqui ele mostra já o gráfico com as operações marcadas no final do backtest, tudo certinho, para você checar se realmente ele abriu nos pontos certos. Aqui, ó. Então, realmente dá para testar tudo. E nós vemos aqui o seguinte. Então, você diz, ué, esse robô ele só presta para operar nesse ambiente de teste? Ou ele operaria numa conta real? Sim, ele operaria sim numa conta real. É só desenvolver um robô parecido com ele. No caso, esse mesmo aqui ele já operaria. É só você pegar e puxar ele aqui para o gráfico. Configura ele, já está pré-configurado e ok. Aí você vê que ele já está ativo no gráfico. Se ele achar uma configuração de comprar, ele vai comprar ou vender. Por exemplo, o indicador está aqui. Ele vai operar em cima desse indicador, né? Eu não botei o indicador, mas ele já vai ter acesso e vai aplicar ocultamente.
Então aqui nesse momento ele não é o setup programado para ele abrir a operação. Então ele, por isso que ele não fez nada, mas ele está ativo na conta aqui. Para desativar ele da conta é só remove. Pronto. Então é isso. O robô ele tanto serve para dirigir o indicador para fazer um backtest, como também já operar em tempo real. Aí é uma área muito extensa que dá para se estudar mais, fazer melhorias e é isso. É isso que eu tenho feito bastante, desenvolver indicadores, estratégias, usando conceitos de física, de não sei o que, de parará, parará, até se deparar com alguma estratégia lucrativa, bem lucrativa, que nesse caso eu não mostraria aqui. Então é isso aí, valeu.